E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Trânsito Fácil Online. Eu já começo aqui agradecendo, Agradecendo ao carinho dos meus alunos, a todos vocês que seguem aí o nosso canal em todo o Brasil, Parabenizar aí a galera de São Paulo, Mandando mensagem aí pra gente, a galera do Rio Grande do Norte, A galera da Paraíba, a galera do Ceará em peso. Então, gente, parabéns aí pelas aprovações. E aí eu só continuo aqui o canal porque eu estou vendo o resultado, O resultado dos meus alunos. Lembrando que eu sou aí professor da área de trânsito já há vários anos, professor Moraes, E aí também venho aqui contribuir para a educação para o trânsito. Essa educação que eu acho importante, essencial, Então a gente vai falar hoje aqui sobre o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Vou trazer aquelas pegadinhas de prova, que pegam você ali na prova e às vezes por um vacilo, vou trazer alguns exemplos, por algum vacilo você perde uma questãozinha boba, beleza? Esse nosso Código de Trânsito Brasileiro que a gente vai falar aqui, o Código de Trânsito Brasileiro que surgiu em 1997, Ele é do dia 23 de setembro de 1997, ele surgiu através da Lei 9.503, que aí diz /1997, Surgiu em 23 de setembro de 1997, através da Lei 9.503/97. E aí foi sancionado, E logo em seguida entrou aí, dias depois, em vigor. Entrando em vigor, cuidado com esse nomezinho vigor, Porque se a prova do Detran perguntar quando entrou em vigor, foi dia 22 de janeiro de 1998. A prova é cheia de pegadinha, como eu falo para vocês lá na plataforma, não é isso? Então, a plataforma eu sempre deixo gravada aqui as aulas para vocês em resumos, em questões, trazendo aqui algumas questões que caem na prova de vocês. E hoje trazendo muito ali sobre aquelas palavrinhas que eu falo lá, Apenas, unicamente, jamais. Vocês peguem já para fazer aí as anotações e prestar atenção como é que resolve essas questões, Então, a apresentação, o Código de Trânsito Brasileiro, a sua legislação apresenta uma composição de decretos, resoluções, portarias, é muito complexo, Tem normatizações complementares ali. E aí, a gente sempre aceita crítica, Eu não estou dizendo que eu sou professor o melhor do Brasil, lógico que não. Sempre humildade, sempre. Eu passo os conhecimentos que eu sei, aceito, claro, críticas que vier. A gente aceita, nem sempre eu vou estar certo, lógico, mas eu sempre busco a lei e a interpretação da lei, Muitas vezes não está expresso ali como você quer que esteja expresso, muitas vezes, mas está na interpretação. Algo que não é proibido pela lei, que não tem expresso na lei proibindo, pode ser permitido, desde que esteja em conformidade com a lei, beleza? Então vamos nessa, vamos para mais uma aula aqui sobre essas palavrinhas que muito caem na prova do Detran, A prova da primeira habilitação, beleza? Então, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, ele traz em suas diretrizes que o trânsito em condições seguras é um direito de todos. E aí é dever dos órgãos que formam o Sistema Nacional de Trânsito nos adotar medidas para nos assegurar esse direito, beleza? Então, gente, sem mais, vamos aí para nossas questões, Trazendo aqui uma primeira questão para a gente analisar. Ele traz, em caso de parada de emergência, o condutor deve, olha, ele está se tratando aqui, de uma parada de emergência. Então, vou pegar aqui a nossa canetinha, e vamos aqui falar, olha, a parada de emergência. O que é que eu devo fazer numa parada de emergência, Ele traz aqui, sempre analisando as questões. Tenha calma no dia de você fazer a sua prova, que vai dar tudo certo. O condutor, ele deve. Aí aqui ele vai dizer o que é que ele deve fazer. Aí as palavrinhas, gente, olha. Nunca retirar o veículo do fluxo de trânsito e sinalizar com o triângulo. Nunca, Aí aqui eu já vou marcando para a gente se atentar para essa palavrinha. Apenas ligar o pisca-alerta, Então aqui, olha só. Apenas ligar o pisca-alerta e retirar o veículo do fluxo. Parar o seu veículo em um lugar seguro e somente sinalizar. Lógico, ele tem que parar no local seguro,
e somente sinalizar com qualquer objeto, né? Então, algumas palavrinhas que a gente está vendo aqui, que a gente vai fazer essas anotações para vocês aqui nas nossas famosas cascas de banana, né? Veja, parar o veículo em um lugar seguro é certo, né? Mas somente sinalizar com qualquer objeto, e eu vou colocar uma pedra lá, um paralelepípedo, né? Um ferro, qualquer objeto. Retirar o veículo do fluxo de trânsito e acionar o pisca-alerta e sinalizar com o triângulo de sinalização, né? Nossa, professor, olha aí. Retirar, né, o veículo do fluxo de trânsito é certo. Acionar o pisca-alerta, porque é uma emergência. O pisca-alerta é ligado em parada de emergência, né? Para esse que serve o pisca-alerta. E sinalizar com o triângulo estaria aí o nosso gabarito, né? Então, o nosso gabarito aí, letra D, né? E aí você marcaria a nossa letra D como gabarito, beleza? Mas veja que em todas as outras, olha só, circulando, né? Ó, somente, né? E é esse o intuito da nossa aula. Apenas, né? Apenas, já vou deixar aí para vocês. Nunca, olha só, nunca, né? Aqui tem 3 palavrinhas perigosas na prova do Detran. Beleza? Então, gente, entendendo as nossas questões, é isso que a gente vai explicar hoje aqui no vídeo. Eu já peço a você que, se gostar do conteúdo, né, deixa o like, compartilha para aquele amigo que está tirando a CNH. Olha, vê essa aula aí para você facilitar lá na sua aprovação. Compartilha com seu amigo, né? Se inscreve no canal, deixa teu like aí para a gente manter o nosso trabalho, beleza? Muito obrigado desde já, agradeço demais a vocês o carinho. Muito bom, gente. Que bom a gente estar aqui para ajudar uns aos outros, não é verdade? Então vamos nessa. Segunda, aí a gente vai trazer, quando se tratar do nosso CTB, muita atenção. Então ele vai pedir aqui atenção para você, olha, atenção, quando ele se trata, muita atenção. Os termos-chave para identificar essa pegadinha, a pegadinha anterior da questão, é sempre, nunca, todos e nenhum. Ao utilizá-los, uma banca pode reverter um item que poderia ser correto, o item iria ser correto, e aí ela converte muitas vezes em errado, apenas com o uso de uma palavra. Afinal, uma situação que se aplique pode não se aplicar sempre, em todas as circunstâncias, não é verdade? Às vezes você até aplica aquela situação, mas sempre, Exemplo, o veículo está estacionado em um local proibido. Sempre remoção? Sempre remoção? Nem sempre. Vamos que o condutor, o proprietário chegou lá, o veículo está em dias. Vai ter multa, mas nem sempre remoção. É isso? Nunca, é isso que a gente explica aqui com as nossas palavras, beleza? Isso aqui, esse trecho é válido também para a prova de concurso público. Então, olha aqui como é rico a nossa aula, não só para a prova do Detran, mas também para a questão de um concurso que você vai fazer aí, beleza? Então já compartilha aí a nossa ideia. Beleza, gente? Aí as cascas de banana, que a gente chama aí no nosso vídeo, as cascas de banana, trazendo para vocês aqui, explicando para vocês as nossas cascas de banana. Então, olha só, somente, ele traz aqui somente, olha, somente, apenas, cuidado, apenas isso, nunca isso, unicamente isso, exclusivamente isso, só isso, sempre isso, jamais isso, exceto isso. Então, quando você se deparar que você for fazer a sua prova, se atente para esses enunciados, esses enunciados aí que podem tirar uma questãozinha, fazer o que é certo ficar errado, fazer ali vice-versa, fazer ali uma reversão, beleza? Então, faz anotações, pausa o vídeo e faz as anotações dessas palavrinhas aí, bem legal para você, legal? O objetivo desse tipo de pegadinha também é deixar ali o que ele vai deixar.
Então, nesse caso, o objetivo dessas pegadinhas é deixar o candidato desconfiado, né? Você vai ficar ali, nossa, né? Então você vai ficar desconfiado sobre a existência de exceções e levá-lo a pensar com mais cuidado. Então tome sempre cuidado sobre aquele conceito. Veja abaixo agora, você vai ver, aqui teria uma questão que a gente iria trazer para vocês, até a questão de concurso poderia ser, né? Mas veja só. Nesse caso, a gente traz para que você vai fazer com que o candidato ele tenha cuidado quando vê essas palavras. Abra o olho, né? Possa ser que esteja certo, sim, mas aí a gente precisa de muito cuidado, beleza? Em caso de parada, ali quando ele for trazer aqui, em caso de parada de emergência, né? Quando ele resolveu aquela questão, nunca retirar do fluxo, eu trago em destaque, né? Como foi resolvido, apenas ligar o pisca-alerta, tem um apenas, e aí mais uma vez explicando, retirar, não quando fala na resposta correta, que é a letra D, né? Ela não traz nenhuma dessas alternativas aqui, quando ele vem tratar nunca, né? Apenas, aí como usar aquelas palavrinhas, e somente. Beleza? Olha só aí as nossas questões aplicadas aí, né, àquelas técnicas. Caminhoneta é um utilitário e utilitário são veículos classificados como, né? E aqui ele traz uma questãozinha sobre a legislação, classificação de veículos, né? Ele trazendo aqui sobre classificação de veículos. E veja só, a caminhoneta, ela é um tipo misto, né? Ela vai trazer aqui um tipo misto, em que a caminhoneta, ela pode ser ali um veículo automotor misto, né? Ó, trazendo aqui a definição de caminhoneta, né? Caminhoneta com 4 rodas, com carroceria, destinado ao transporte simultâneo ou alternativo de pessoas, né? Ele pode transitar com pessoas, ele vai carregar pessoas e carga, né? Veja aqui, ó, que nesses compartimentos, né, eles vão trazer aqui vai vir carga, né? Nesse caso aqui, e nesse outro aqui, passageiros, né? Vai trazer pessoas e cargas, certo? Então aí só um alerta para você naquela questão quando eu falo lá na nossa aula sobre caminhoneta tipo misto e caminhonete, né? Caminhoneta, se fosse uma caminhonete, né? No caso, fosse no caso de uma caminhonete, aqui a gente não teria, nesse caso, o transporte de passageiros. Seria aqui uma caminhoneta, aqui seria tudo carroceria, né? Aqui seria tudo tipo carroceria, né? Seria eliminado essa parte aqui. É o caso de uma Hilux, né? Talvez aí pegamos exemplo de uma S10, esse transporte mais para a questão de caminhonete, né? Caminhoneta e caminhonete. E aqui temos exemplos de uma caminhoneta. Show de bola? A gente explica lá na aula, a gente sempre está falando na nossa aula, e quando chega aqui a gente explica melhor com um slide para você entender e levar para a sua prova e não errar mais sobre uma questão de caminhonete. Falando aqui na nossa questão, quanto ao tempo de categoria B é exigido, né? Ele é exigido categoria B, a gente fala lá nas habilitações, para se habilitar na categoria E, né? Então, eu tenho uma categoria B e quero ir para E. Não é permitido mudar de categoria B para a E. Letra A. 3 anos, vocês viram isso? 2 anos, vocês viram isso? 1 ano desde que o condutor já tenha mais de 21 anos de idade. Tem isso, gente? Não, né? Então, vocês vão ver lá na nossa classificação que não tem essa permissão, né? Não é permitido mudar da categoria B para a categoria E. O que é que eu trago com essa questão aqui? O que é que eu quero que vocês entendam? Que vem pegadinha, galera, né? Aqui onde vocês vão ver o tempo que ele quer de categoria B para E. Aí você vai ver esse não, né?
não é permitido mudar da categoria B para E, você vai pular 3 anos. Ah, eu acho que com 3 anos. Ah, eu acho que com 2 anos. Não. 2 anos, você pode sim, aqui com 2 anos, mudar da categoria B, né? Aí sim, 2 anos, para a D. Aí essa é para D. De B para C, aqui ó, 1 ano, você pode mudar 1 ano de B, né, para C, certo? B para C. Aí pode, nesse caso. B para D e B para D. Aqui pode, né? 1 ano, você pode dar B, você pode ir para C. Legal? Mas 3 anos não existe lá na nossa lei, né? Onde a gente estuda. Nosso CTB. 2 anos existe, mas é de B para D. E não é permitido mudar de categoria B para a categoria E. Lembre-se, não, né? Então você às vezes na pressa perde uma questãozinha dessa. Essa questão é interessante porque essa questão foi um aluno que me mandou, né? E aí ele disse que tinha ficado em dúvida, mas tinha 2 maiores, né? Ele disse que tinha 2 maiores. E aí ele disse que devido a gente, como a gente estuda lá na nossa plataforma, que o condutor ali, para a gente prestar atenção nas pegadinhas, aí ele pensou, 1 ano, o condutor já tem mais de 21 anos, mas não existe isso, né? Você, categoria B, já ir para a categoria E, não vai existir. Então ele já foi na alternativa A, ele acertou, aí eu trago a questão aqui para vocês, beleza? Qual alternativa corresponde a um tipo de equipamento obrigatório para reboque ou semi-reboque, né? Aqui ele vai trazer um equipamento, falando dos equipamentos obrigatórios. Mais uma confusãozinha aqui. Essa questão também é uma questão um pouco mais difícil, mas aqui no nosso canal a gente se prepara para tudo. Então ele quer para o reboque e semi-reboque. Aqui é uma questão de lógica. Questão de lógica. Obrigatório para o reboque. É obrigatório para o reboque o extintor de incêndio? Né? Se fosse um caminhão-trator, aí seria necessário um extintor de incêndio. Mas o reboque, né? Só porque é reboque. Protetores das rodas traseiras. Opa, vamos analisar. Aparentemente aqui é uma questão massa, né? Mas vamos ler. Buzina, um reboque com buzina. E um reboque com velocímetro, quem já viu? Então, tendo a obrigatoriedade, professor, mesmo em dúvida, eu iria na maior aqui, mas eu iria na questão da lógica. Eu iria ver, então, a nossa alternativa letra B, protetores das rodas traseiras. Esses protetores das rodas traseiras, a gente tem exemplo aqui de um Doni, né? A gente vê aqui um Doni, onde vai ficar ali acoplado reboques, semi-reboques, né? E aí os protetores de rodas traseiras dos caminhões, eles são, esses protetores aqui, né? Eles são obrigatórios, tem que ter esses protetores, certo? Lógico que aqui é uma imagem ilustrativa, a gente trouxe essa imagem para mostrar a vocês que isso aqui é obrigatório para reboques, semi-reboques, para caminhões, nas rodas traseiras, todos os tipos de caminhões. Beleza? Então é isso, vamos aqui aí a nossa resposta, protetores nas rodas traseiras. Beleza, gente? Então, olha só, trazendo aqui a nossa, para o nosso vídeo, né? Trazendo aqui as melhores questões para vocês e como vocês vão se preparar para a prova. Sempre tá ali algumas pegadinhas. O importante é aqui que a gente fale sempre dessas alternativas, que existe esse tipo de pegadinha, e aí você parar um pouco e analisar, não ir com aquela pressa, que é o que eu falo, sempre ter aquela calma, beleza? Quando o condutor, lá na nossa quinta, vamos trazer a última questão aqui, né? Quando o condutor estende o braço esquerdo, né? Você vai aí no seu braço esquerdo, né? Vai trazer lá no seu braço esquerdo, né? Quando o condutor coloca esse braço esquerdo para fora do veículo, mantendo ele dobrado, né? Aqui, ó, na posição vertical, dobrado. Ele indica o quê? Que ele vai para onde? Vai dobrar à direita, vai parar o veículo, o condutor, a sua retaguarda pode ultrapassá-lo.
ele vai dar a preferência de passagem ao veículo à sua esquerda? Olha aqui essa questão, né, gente? Então vamos trazer para vocês aí essa questãozinha. Quando é que o condutor vai manter o braço lá dobrado, né, virado para nessa posição, virado quando o condutor estende o braço esquerdo para fora e mantém ele dobrado na posição vertical. Então ele está indicando que, aí você pausou o vídeo, né? Respondeu, e eu tenho certeza que você acertou, porque é questão que a gente estuda lá no nosso dia a dia, na nossa plataforma, não é isso? Então olha lá, ele está indicando que vai, aqui seria o exemplo, né? Ó, seria aqui o exemplo do braço, né? Esse braço, ele está indicando aqui que vai dobrar à direita, né? Olha, ele vai ficar com esse braço dobrado aqui, indicando que vai entrar para cá. Lógico que vai ter a seta, né? Indicando aí para vocês. Ainda vamos ter o braço levantado, né, para diminuir a marcha, né, ou parada, seria, se ele vai parar, seria o braço nessa situação, e o braço lá para o outro lado, que iria entrar à esquerda. Beleza? Então, galerinha, é isso aí. Aí a nossa questãozinha aí para vocês na prova, tirar de boa, né? Pausa sempre o vídeo, tenta responder as questões e sempre trazendo aqui aquelas questões que são mais cobradas em prova. Beleza? Não esquecendo aqui a nossa missão, né? A nossa missão de ensinar você como passar na sua prova. A gente trouxe aqui algumas questões para citar exemplos, e trouxemos também lá de início, a gente trouxe para você aquelas palavras que é visto como casca de banana, que pode fazer você errar uma questão. Faz com que o certo fique errado, gera uma dúvida. Então sempre tenha cuidado quando encontrar essas cascas de banana. Somente, apenas, nunca, unicamente, exclusivamente, só, sempre, jamais e etc. Beleza? Esse é o nosso canal Trânsito Fácil Online, trazendo o melhor para a sua aprovação na prova da primeira habilitação. Peço a vocês aí sempre que deixe o like, compartilha o nosso vídeo, se inscreve no canal para que a gente possa manter essa educação para o trânsito brasileiro que tanto mata, né, gente? A gente deve evitar as tragédias com essas campanhas sólidas de educação. Que bom que mais gente venha lutar com a gente aí contra essas tragédias no trânsito, beleza? Forte abraço, até o próximo encontro, se assim o Criador nos permitir, com mais questões, com mais aulas aqui para vocês no nosso canal, beleza? Valeu, gente, forte abraço!